Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma videoaula sobre Xamarin Forms, né? Na nossa terceira videoaula dessa série para a criação do app Fit, né? Hoje a gente vai ir para o outro lado da brincadeira, né? A gente estava criando a parte de front-end, né? Estava criando não, a gente criou só a navegação utilizando a Shell. Agora, para a gente ver como que é a outra etapa, né? Eu quero levar vocês para o outro extremo da brincadeira, que é bem o back-end, né? Vamos criar a nossa classe de domínio, que vai servir de base para a gente criar a tabela, né, do banco de dados em si, e vamos criar também a nossa classe de ajuda, né? Nossa classe helper, que vai encapsular os métodos para trabalhar diretamente com o banco de dados. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, né? O aplicativo está aqui em execução, né, na aula passada. Como você deve imaginar, eu gravo todas as videoaulas na sequência, né? Então, estava aberto anteriormente. A ideia de picar as videoaulas é que você possa pausar, né? Assistir depois, né? Para não ficar uma coisa contígua com 3 horas de duração, né? Mas enfim, isso é outro papo. Vou vir aqui, vou abrir primeiro a nossa classe de domínio, que está dentro do Models, né? Vou vir aqui, tá aqui, tadinha, não tem nada. O que tem, eu acho que eu ainda vou tirar, né? Mas daqui a pouco a gente vai brincar, a gente vai dar uma sanitizada nesses using que não estão servindo para nada. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou modificar o acesso dessa classe para public. No C Sharp, tudo vem como padrão private, né? O inverso do Java. Então a gente precisa avisar que vai ser public. E eu vou definir aqui as propriedades que eu vou ter nessa minha classe, que vão ser as colunas lá do banco de dados, que vão ser as opções de entry lá da minha tela, do meu formulário, né? É o que eu vou efetivamente cadastrar. Então, todas elas como public. Então, eu vou colocar aqui public int id, e ela vai ser uma id que vai ser leitura e escrita, né? Então, get set e sucesso, né? Vamos lá agora. Eu já tenho um modelinho pré-estabelecido aqui, como você deve imaginar, né? Então eu vou colocar, ó, ID, descrição, a data, o peso e as observações, tá bom? Então vamos lá. Descrição, get set. Aqui sem crise, né? São apenas definições de propriedades em C Sharp. Nada diferente do que você já deve ter visto em desenvolvimento de software. Eu digo isso na disciplina, né? Get set, muito bem. Public, e agora talvez, né, uma coisinha um pouco diferente, que eu vou pôr um tipo no label, né? Anulável, né, por assim dizer. E aí mais para frente, quando a gente for mexer com a interface gráfica, eu vou te falar por que eu fiz isso, né? Sabe quando você vai preencher um campo e já aparece o zero preenchido ali, né? Eu quero evitar isso utilizando o tipo no label, de modo que eu consiga deixar o campo vazio sem nada para preencher. Então, public string aqui, observações. Get set. Muito bem. Acho que deu bom, né? Criamos aqui, belezinha, né? Aí, o que acontece? Tem umas anotações que a gente vai colocar aqui nessa classe que aí pode parecer uma coisa meio alienígena, né? Que a gente já vai avisar que a nossa ID ela é uma primary key, né? E ela vai ser auto-incremente. Aí você pensa, pô, Thiago, mas já está mexendo com coisa de banco de dados aqui? Sim, exatamente. Você pode vir aqui, salvar, ele vai dar errado. E ele vai dar errado porque a gente precisa dar o using aqui em cima do nosso SQLite, né? Que a gente adicionou o pacote dele na última videoaula. Se você está assistindo essa videoaula agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Vou falar para você ativar o sininho, porque raramente eu estou postando, mas comenta aí, né, dá aquele like que ajuda a gente e olha as duas videoaulas para trás que a gente estava estudando esse projeto, né, o padrão MVVM, o SQLite e tudo mais. Então, já está aqui, né, a gente importou o pacote, só vamos dar o using dele aqui, né, SQLite. Pronto. Agora essas anotações aqui já ficam disponíveis aqui sem erro.
Outra coisa que eventualmente vale a pena a gente fazer é remover esses usings que não estão sendo usados. Aqui só tem 2, mas sabe aqueles lugares que tem um monte? Você pode vir aqui em ações rápidas e refatoração, ou, acho que ou não, né? Essa daqui, ó, remover e classificar usos, né? Ele vai remover e vai deixar só o que está sendo usado aí para você. Eu particularmente gosto porque deixa o código assim bem mais limpo, né? Muito bem, então só para a gente recapitular. A nossa classe que vai dar origem à tabela do banco de dados, agora já está bem delineado isso, né? Alteramos o modificador dela para public, para poder acessar as propriedades que também são public. Então, propriedade int id, belezinha, né? Uma descrição da atividade, a data e aqui do tipo datetime, para a gente marcar quando que essa data aconteceu. O peso, e eu coloquei ele como no label aqui, para que ele não seja marcado como 0, né? Na hora que chegar a hora eu vou falar para você por que eu coloquei isso daqui. É um hackzinho, né? Para a gente deixar mais palatável a nossa interface gráfica. Porque quando a gente está utilizando o padrão de projetos da MVVM, a gente faz uma amarração entre, vamos colocar aqui a classe de domínio e a interface gráfica. E se a gente deixar aqui o double cru, né, por assim dizer, né, sem ser no label, ele vai marcar como 0. Vai aparecer um 0 no campo lá, não sei, dá uma impressão estranha na interface gráfica, né? Mas tudo bem, tá criado, bonitinho, né? A nossa classe de domínio e está pronta, né? Não vamos mexer nela mais aqui. O que nós vamos fazer agora é ir aqui no nosso gerenciador de soluções e abrir a nossa SQLite Database Helper. E aqui o trabalho vai ser grosso, meu amigo, vai ser grosso. A gente tem bastante coisa para fazer aqui, ó. A gente vai ter que fazer um método construtor para ela, que vai, entre aspas, abrir a conexão com o banco de dados. A gente vai criar os métodos para fazer o CRUD, né? E vamos lá, vamos ficar conversando muito sem codificar, senão não sai o nosso projeto. Vamos alterar o acesso da nossa classe para public, né? E já vamos dar até o using aqui do SQLite, né? Então, using SQLite, e conforme for aparecendo outras necessidades, a gente vai adicionando, né? Bom, vamos criar aqui uma propriedade, né? Somente leitura, read only, para a gente guardar, né, a conexão com o banco de dados. Aí você fala assim, Thiago, você não deu muita definição, né, do que é o SQLite, o que é essa definição. Então eu vou te falar agora. É o seguinte, o SQLite, ele é um access building. Como assim, Thiago? Um arquivo? É um arquivo. É um arquivo onde as informações não, olha o erro conceitual, onde os dados são gravados de maneira estruturada, de modo que você consiga recuperar eles depois. Não é um SGBD robusto igual a um Oracle ou um PostgreSQL, por exemplo, ou até mesmo uma SQL, não passa nem perto disso. É uma espécie de arquivo que tem essa biblioteca SQLite que encapsula os comandos SQL para você executar. Então é um jeito fácil de fazer persistência de dados. Ah, desinstalei o aplicativo. O que aconteceu com o arquivo? Já era, foi para o espaço, perdeu. Chore. Então toma cuidado com isso, né? Por que é interessante você ter um SQLite? Às vezes você tem ali para você trabalhar offline por um tempo, né? No futuro, quer desenvolver um web service para sincronizar isso com o servidor na internet? Ótimo, legal, né? É o que a gente realmente faz. Agora, para você manter os dados offline de uma maneira um pouquinho mais estruturada, é a saída boa SQLite. E outra coisa importante que acho que vale a pena ser dita, né, se você está pensando em usar isso profissionalmente, assim, fora do meio acadêmico, considera um banco de dados criptografado, como o Helm. Se eu não me engano, são pagos. Então, dependendo do que você for gravar dentro desse arquivo do SQLite, não é um arquivo criptografado, é um arquivo de texto. E aí já viu, né? Preocupação aí com segurança. Bom, então, quando a gente fala que a gente vai abrir uma conexão com o banco de dados aqui, entenda que a gente está localizando o arquivo e abrindo esse arquivo para leitura e escrita. É essencialmente um serviço de I/O.
tá? Então, essa conexão, entre aspas, bem grande, é você abrindo e fechando o arquivo, tá bom? Então, eu vou criar aqui, ó, SQLite async connection, né? Por que que é assíncrono? Porque demora, meu amigo. A operação de I/O, ela tem um tempinho, então é bom a gente declarar ela como assíncrona, né? Bom, alguns itens da literatura trazem um underline quando a gente tem campos, né? Quando é propriedade, fica sem o campo, começando com letra maiúscula. Eu vou seguir o padrão que prevalece, né, na literatura. E agora vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui o método construtor da nossa classe. Como você já sabe, o método construtor tem o mesmo nome e modificador de acesso da classe. Então, SQLite Database Helper. E vamos criar aqui um parâmetro chamado dbpath. O que é o dbpath? É o local que a gente vai salvar o arquivo do SQLite no dispositivo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai referenciar nosso campo, né, recém-criado aqui. E vamos inicializar ele, né, como sendo uma nova conexão local no caminho do arquivo, né? Ou seja, abra o arquivo ali para mim que eu vou usar ele. E aí, de cara, a gente já vai chamar aqui esse arquivo que a gente acabou de abrir e dentro dele, ó, vamos criar uma tabela. Adivinha baseado em quem? Sim, baseado na nossa classe de domínio atividade. Aí o que a gente vai fazer? Chama aqui, ó, models. Já leu aqui atividades, ó, sucesso, né? Vamos colocar aqui no finalzinho um await, né? Await, porque como a gente está mexendo com arquivo, entrada e saída, I/O, coisa e tal, demora um pouquinho. Então é bom a gente referenciar dessa maneira. Olha, aqui vale um bate-papo, né? Eu sei que o syntax highlight ajuda a gente a fazer as coisas, né? Então, tem um pessoal que deixa aqui o namespace da onde que a classe está. Eu tenho certeza que vai ficar muito poluído isso daqui. Então, eu vou adicionar um using appfit.models aqui, ó, porque aí eu posso suprimir essa notação aqui do models. E aí vai ficar só atividade. Então, dentro do nosso método construtor, instanciei. Já vou abrir o arquivo e mandar criar uma tabela. Tá? E se essa tabela já existir, Thiago, ele vai sobrescrever? Não, não vai sobrescrever. Então, isso aqui meio que vai funcionar na primeira vez, né? Vamos lá. E agora, quais métodos que a gente vai ter? Vamos criar a assinatura dos métodos primeiro, né? E aí, cria como comentário, o que a gente vai fazer? Vamos criar como comentário aqui. Aqui eu vou ter que colocar registro, né? Então, vamos lá, ó. Get all rows, a gente pegar todos os nossos registros que estão na tabela. O get by ID, né? O famoso pegue pela ID. E aí a ID vai ter uma assinatura que a gente vai passar um parâmetro ID aqui. O que mais que a gente vai ter? O método insert, né? Adivinha o que o insert faz? O insert ele vai inserir um modelo, né? Então vai ser uma atividade model, né? A gente preenche o model, manda aqui para o insert fazer o trabalho dele. Update também recebe um model, recebe como parâmetro, tá, gente? Se você não está, né, acostumado com essa nomenclatura, tá aprendendo agora. Delete eu não preciso passar o objeto inteiro, né, o model inteiro, vou passar só o parâmetro ID, int também. E o que mais a gente vai precisar aqui que vai ficar legal? Eu acho que um método search, busca, né? E aí o search, a gente pode passar uma string e um parâmetro chamado query, ou termo, enfim, né? É o que a gente vai buscar dentro do nosso banquinho. Então, imagino que esses métodos aqui, eles já vão servir para a gente delinear bastante atividade aqui no banquinho de dados nosso, né? Já vai ficar um efeitozinho bem legal. Então, aqui no nosso get all rows, acho que um L a mais aqui, né? Vamos implementar ele.
como que ele vai ficar? Vai ficar assim, ó. Public, né? Que a gente vai chamar esses métodos depois. E agora uma consideração importante, tá? Você não precisa utilizar o padrão MVVM para mexer com SQLite, tá? Se você achar nas próximas videoaulas que o MVVM é muito complicado para você ou para os alunos, ou você sentir que você não precisa, por algum motivo, utilizar padrão de projetos, é só você implementar a classe de domínio, né? A classe model, e implementar aqui a classe helper para te ajudar a encapsular as funções de acesso ao arquivo do banco de dados e pau no gato, seja feliz, né? Já dá para implementar alguma coisa bem funcional. Bom, como a gente está trabalhando com métodos assíncronos, né? O que significa? A gente manda executar e vai executando, né? O aplicativo não trava. A gente vai colocar aqui o retorno desse método é uma task, tá? E é uma task, no caso do getAllHost, ele vai retornar o que para a gente? Uma list. Então já coloca aqui uma list. Uma list do que? De models atividade. E como vai chamar o nosso método? getAllHost. Abre aqui. E aí você vai ver que ele vai dar um montão de erros aqui. Você vai pensar, nossa, Thiago, mas que coisa, né? Se você não está acostumado com o Visual Studio, é o seguinte, ó, já vem aqui, aproveita a lâmpadazinha que ela vai te ajudar a solucionar um monte de coisas. O task está pedindo para a gente dar o using do System Threading Tasks. Então, já mandei o using aqui, um erro acabou. O list, o erro parou também porque o collection generics já estava aqui no jeito também. E o getAllHost está dando ruim aqui porque ele está esperando um retorno, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar o retorno que ele precisa. Então retorne o acesso ao DB. Em qual tabela? Pega aqui, ó, table. Qual que é? Entre sinal de maior e menor aqui a tabela atividade. Então, só aqui já ia retornar tudo que a gente precisava. Quase, né? Aqui ele está acessando a tabela. Aí eu posso definir que eu quero pegar por ordem, né? Cadê o meu order by aqui, ó? Order by descending. Aí eu posso usar uma expressão lambda para ordenar pela ID. Então, I é cada item da lista. Tem alguma coisa errada aqui que eu devo ter esquecido, né? É que eu não juntei aqui o bicho. Agora está tudo bem. E agora eu preciso converter tudo que for ordenado para uma toList async. Por que a toList? Repara que o retorno do nosso método aqui é uma lista, né? E agora ele me retorna uma lista em ordem decrescente. Ah, Thiago, mas cadê o select, from, atividade, order by, ID, desk? Podia fazer assim? Podia. Eu fiz aqui utilizando os recursos da Link, porque eu gosto, né? A Link ajuda bastante, né? O desenvolvedor .NET, né? Link com Q, tá? E se você puder aprender, passar para o pessoal, é sempre bem-vindo, tá? Então, getAllHost está implementado. Vamos fazer agora o getById. Também vamos utilizar link. Então, essa estrutura aqui, ó, de task, a gente vai usar sempre, né? Então, vamos lá. Public task. Agora eu não vou retornar uma lista, né? Então, eu vou retornar já o nosso model. Atividade. Get by ID. Esse método vai ter um parâmetro chamado ID do tipo inteiro. Também está ranhetando aqui porque ele quer um retorno. Então vamos dar o retorno para ele. Return. Vamos acessar lá o nosso banco de dados. Qual tabela? Atividade. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar outro método da Link, que é o first or default. Async. Ou first. O first vai dar certo também. Mesma coisa, né? Uma expressão lambda para cada item, aquele item cujo ID e ponto.
uma coisa importante, ó, você está observando que como a gente declarou que a nossa tabela é do tipo atividade, ó, ele já foi lá e reconheceu, ó, todas as propriedades da nossa tabela. Isso aqui é bem interessante. Saca essa expressão lambda aqui, se é entendível para você, tá? Primeira vez que eu estudei isso aqui, eu achei uma coisa muito louca, muito difícil, mas depois que você pega isso daqui no C Sharp, você quer que isso aqui exista em qualquer linguagem de programação. Eu programo bastante em PHP, tem muito sistema em PHP, e eu falo, nossa, como eu queria isso daqui lá. Porque olha só, você tem aqui essencialmente um array, tá? É uma lista, um tantão de coisa que tem lá, tá? Aí você fala, olha, eu quero pegar o primeiro que você encontre onde a ID do item seja igual à ID que eu estou te passando aqui. Então, olha só, essa ID é o parâmetro que vem aqui no método. Essa ID é a propriedade que está lá na classe atividade. E esse i faz parte da expressão lambda, ele faz referência a cada item que tem dentro dessa tabela. Bom, getById está feito, vamos fazer agora o insert, né? Vamos lá. Public task também, né? Agora vai ser uma task int, né? Eu vou te falar por que daqui a pouco. Ó, insert, e a gente precisa, né, que esse insert ele receba um model, né, que vai ser gravado no banco em si, né? Então eu vou chamar ele de model aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Como eu falei que a task aqui ela tem um retorno, né? db. Sempre esquece, aliás, sempre esquece não, né? Sempre lembre de acessar qual tabela que você vai mexer. Atividade. Olha o backup do meu MySQL, que é meia-noite agora, gente. Desculpa. Acessei a tabela aqui, belezinha, né? E o que eu vou fazer? Não vai precisar acessar a tabela agora, Thiago. Não vai precisar acessar a tabela porque ele já reconhece qual que é o tipo do seu model. Então você já pode chamar aqui o insert direto, não pode? Já pode, ó. Insira assincronicamente o model. Bem mais fácil, né? E esse int aqui vai ser o ID que ele gerou com esse insert. Então ele já insere, pega a ID que ele gerou e devolve para você, se você quiser fazer alguma coisa. Beleza, tá feito, né? Deixa eu apagar esses comentários aqui. Eu vou deixar uma distância legalzinha aqui, para que você veja separado, né? Eu sei que esse monte de sinal de maior, menor, isso aqui para confundir é dois palitos, né? Ainda mais se a gente está usando a link aqui, então já viu, né? Eu sei que você deve estar querendo fazer um código SQL, né? Então vamos fazer um de exemplo aqui também. Vamos lá para o public task. E aí, o que a gente vai fazer agora? Então, aqui a gente faz uma list. Não, vamos fazer aqui tentar um int. Eu não lembro o que o query assim que retorna. Ele retorna uma lista. Tá bom, vai. Deixa eu colocar aqui. Aí eu vou te explicar por quê. List de atividades. Atividade no plural, né? Update. Também vai receber um model, né? Para a gente atualizar. Preenchido de preferência, né? E agora vai ser o seguinte. Vou criar uma variável do tipo string e vou criar a SQL aí que você gosta tanto, né? Então, update a tabela atividade set. A descrição da nossa atividade como um marcador, né? Se você conhece o conceito de preparate statement, está aqui também, né? A data, o peso, observações e o where, né? Não pode dar update sem where, né? Não esqueça isso. Então tá lá. Update, atividade, defina descrição igual ao marcador, data igual ao marcador, peso igual ao marcador, observações igual ao marcador, onde a ID seja igual ao marcador. Muito lindo, né? Só que ele quer um return aqui. Então vamos retornar uma consulta.
Então, nossa conexão com o banco de dados, aí eu tenho aqui, ó, Query Async. Olha que lindo, né? E aí eu posso enviar aqui o seguinte: qual tabela que eu vou atualizar? Ah, Thiago, mas já não está aqui? Então, tá, né? Mas olha só, você não precisa necessariamente fazer um update, né? Você pode fazer um select com join, né? Por aí vai. Passa aqui o SQL que a gente vai usar. Passa também agora os parâmetros, tá? Como parâmetro, para a gente seguir a ordem aqui, ó, dos marcadores. Deixa eu colocar aqui fazer desse jeito, acho que vai ficar vai ficar menos pior de entender, ó. Ou eu não, né? Então, primeiro passo o código SQL. Agora vem aqui model.descrição. Model. Acho que era data, né? Model.peso. Model.observações. E não esqueça aqui, né? Model.id para fazer o where. Belezinha. Tá aqui, tá implementado, né? Não se esqueça que a ordem aqui está de acordo com o sinal de interrogação que você quer substituir. Então, olha só, nossa classe helper aqui já está bem delineada, né? Tá bem legalzinho. Quem que falta agora? O delete e o search, né? Beleza, estamos acabando, né? Então, vamos lá. Acabando essa parte back-end, né? Task dia inteiro aqui, né? Vamos retornar qual que foi o deletado. Delete. E aí, vamos fazer o quê? Vamos receber aqui um ID, né? Return db. Qual que vai ser a tabela? A atividade. Eu tenho um delete aqui. Delete async. Beleza. E, então, para cada item da nossa lista, onde o ID seja igual ao que foi recebido pelo parâmetro. Pronto, delete está feito também. E agora vamos resgatar de novo aqui o nosso SQL para fazer o nosso método de busca, né? O public task vai retornar uma lista de atividade que eu vou chamar ele de search, busca. E aí esse aqui vai receber uma string. Vou chamar essa string de Q, só Q de query mesmo, tá? E aí vai retornar também, ou melhor, né? Vamos declarar o SQL aqui fora, né? Então string SQL e o que vai ter aqui? Selecione todos os campos da tabela atividade onde a descrição like, né, seja mais ou menos igual. E aqui, como é que a gente vai fazer? Eu estou inseguro agora, o que a gente pode fazer? Será que, bom, o like a gente já sabe como funciona, né, da aula de banco. Vou fazer uma concatenação meio porca aqui, né? A galera já está torcendo o nariz e falando, ó, o SQL injection aí. Pois é, né? A gente poderia melhorar isso aqui mais para frente, né? Vamos fazer, né? Funcionou, a gente volta aqui e melhora o código. Ou não, né? O que vocês acham? Vamos colocar aqui a nossa query agora. Query async em qual tabela? Na tabela atividade. E a gente vai passar aqui direto o nosso SQL. Como não tem parâmetro aqui, né? A gente fez essa papagaiada aqui. Já era. Tá feito, né? Muito bem. Então, aqui a gente fez a nossa classe, nossa API, né? Para a gente utilizar depois, né? Então, a gente criou uma propriedade para armazenar, entre aspas, conexão com o arquivo do banco.
A gente criou aqui o caminho para chegar no arquivo do banco, criamos a tabela com base na nossa classe de modelo e criamos os métodos aqui para fazer as operações básicas. Pegar todos os registros em ordem decrescente, pegar um registro em específico, inserir, atualizar, deletar, procurar. Está fazendo crudezinho, chuchuzinho para a gente, né? O que vai ficar bacana a gente fazer também nessa videoaula para aproveitar o play? Né? Já que você deu o play e chegou até aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir app.xml, tá bom? Mas não é o arquivo XML que eu quero não, é o arquivo CS que está amarrado no XAML. Então, vamos mexer com coisa pesada agora, né? Pesado, brincadeira, né? Vamos fazer o seguinte, aqui na nosso arquivo base, né, da aplicação, vamos criar uma propriedade estática e eu vou chamar ela de database. Vai ter que dar um tipo para ela, né? O programador PHP. Vai ser o nosso SQLite Database Helper. E aí não quer dar um include aqui. Include. O programador PHP. Então, appfit.helpers. Agora já clareou aqui. Vou criá-la aqui, muito bem. Então, criei o campo, agora vou criar a propriedade. Bom, vamos criar ela então. Então, vai ser public static do tipo SQLite Database Helper. Database. E essa propriedade nossa, ela vai ter um pitacozinho um pouquinho diferente, tá? Porque ela vai ser somente leitura, então ela só vai implementar o método get. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Se ela for nula, ou seja, ela nunca foi acessada antes, né, não existe, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai definir ela aqui. Então, database vai ser igual, tuk-tuk, aqui é a criação do banco, né? Só que se já tiver alguma coisa, o que a gente vai fazer? A gente dá o return no database mesmo, assim, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Né? Qual que vai ser a grande sacada nossa? Vamos criar aqui uma nova conexão com o nosso banco, né? Então, new SQLite Database Helper, né? A gente vai passar aqui qual que vai ser o caminho para chegar no arquivo do banco de dados, tá? Só que a questão é, como que a gente vai montar esse caminho? E aí? A gente precisa ter algum jogo de cintura aqui. Por que eu falo que precisamos, né, ter esse jogo de cintura? Primeira coisa, a gente não sabe qual sistema operacional que o usuário vai executar esse aplicativo. Lembra, Xamarin é cross-platform, pode estar executando no Windows, Android ou iOS. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai chamar uma classezinha chamada path. Só path, meu amigo. Path. Dentro dessa path eu tenho um método que chama combine. Para que serve isso daqui? Vai ajudar a gente a resolver os caminhos, né? Porque aí eu vou ter uma classe chamada environment, ambiente, né? E aí dentro da environment eu vou ter o getFolderPath. Muito bem. Então já abre aqui. GetFolderPath, provavelmente eu vou acessar de novo environment e aí eu vou ter special folder. Belezinha. Special folder, aí eu vou acessar aqui, local application data. Todo esse caminho para quê, Thiago? Todo esse caminho foi para a gente achar a pasta de instalação do aplicativo. Lindamente, né? E agora vamos criar um lindo nome para o nosso arquivo, né? Vamos colocar aqui, shampfit.db3, que é o formato aqui do nosso SQLite. Então, esse arquivozinho db3 vai conter aí, né, todas as atividades físicas, né, do nosso usuário.
caso você queira fazer um backup disso depois. Fechar os parênteses que falta para fechar. Muito bem. O path está chiando aqui porque ele quer que eu dou o import do system.io. Ok, import feito. Tudo parece lindo e maravilhoso agora, né? Vamos precisar fazer mais alguma coisa aqui? Creio que não, né? Faz um tempo que a gente não compila esse nosso aplicativo para ver se tem pau, né? Vamos salvar todo mundo aqui e vamos compilar. Qual que vai ser o resultado esperado aqui? O resultado esperado vai ser o mesmo que a gente viu anteriormente, né? Se não tiver nenhum erro, se eu não cometi nada errado aqui, ele vai aparecer aquela telinha da navegação da Shell. Como a gente modificou, né, bastante coisa aqui, ele vai demorar um tempinho mais para compilar, como você está acostumado já, né? Aí, vamos pensar qual que vai ser o nosso próximo passo depois dessa criação aqui do nosso back-end, né? Aí eu acho que agora a gente vai voltar aqui e criar um pouquinho mais do nosso front-end, né? E agora eu quero bater um papinho mais sólido sobre MVVM. Mas não nessa videoaula, essa daqui já está acabando. Só quero ver se deu tudo certo aqui. Aparentemente já compilou, né? Já a barra já ficou laranjada, já deu tudo certo. E aí, na próxima videoaula, quero passar para vocês alguns princípios mais elementares do MVVM, de como que vai funcionar. E do jeito que está aqui agora, o nosso app já está funcionando com SQLite, né? Inclusive, aqui já criou uma tabela lá que está em branco. Só vai ficar faltando as opções da gente adicionar as coisas aqui. Bom, gente, então, muito obrigado por assistir a terceira videoaula aqui do nosso app Fit sobre MVVM. E na próxima videoaula a gente vai mergulhar um pouco mais de cabeça na parte do nosso aplicativo, né, de como que a gente vai criar, né, a conversação do MVVM, o banco de dados e tudo mais. Obrigadão e até a próxima.